Dessa vez ele foi melhor, da outra vez ele colocou um vídeo, né? Estava me filmando aqui, eu não podia nem sair do lugar. Amém? Ó, gente, a igreja está em reforma, então por isso está com esse probleminha. Vem aqui para frente que eu não vou fazer pergunta para ninguém, não. Isso, vamos ajeitar, glória a Deus. Enquanto todo mundo vai se ajeitando, aleluia. Tem mais cadeira lá em casa, Levi? Tem as cadeiras da cozinha? Tem, se precisar. Aleluia. Deixa eu conhecer um pouquinho vocês aqui. Quem é da igreja do pastor Levi aqui? Pode ir, erguer a mão. Tá faltando gente aí, hein, Levi? Vendo domingo eu vou puxar a orelha deles. E quem é? Os demais são de uma mesma igreja, não são? Como que está aqui a distribuição? São Assembleia de Deus, né? Portal das Ovelhas, amém. Mais alguma outra denominação aqui? Batista Central de Vila Maria. É renovada? Amém. Desculpa. Fala primeiro, irmão, está aqui. Igreja Evangélica do Recanto. Vida Plena. Todo mundo aqui? Comunidade da Fé. A gente está juntando os nomes aí, eu não sei ainda como vai ficar o nosso nome, mas por enquanto Comunidade da Fé é Eclésia. A palavra Eclésia, ela quer dizer os chamados para fora. A gente hoje tem a palavra Eclésias como comunidade, né? A igreja. Mas eclesia, quando Jesus falou assim, que ele usou o termo eclesia, né? Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a eclesia. Ele estava dizendo assim, eu edificarei os que foram chamados para fora. Então, igreja, como o Levi falou, eu vou usar Levi, não vou usar o pastor para abreviar aqui, mas igreja não é o cimento que formou esse templo. A igreja são vocês. A igreja sou eu. Entende? Então, se você acredita que a igreja é pecadora, então você é o responsável por isso. Eu acredito que a igreja tem que ser santa, sem mácula, sem ruga. Então, você precisa ser assim. Eu também. Amém? Então, a igreja são vocês. Eu perguntei aqui as denominações, até para a gente se familiarizar. Tem duas coisas que eu admiro em mim. Uma delas é a minha memória. Eu lembro de coisas de quando eu tinha 2 anos de idade. A outra eu já não lembro mais o que é, né? Pode rir, foi uma brincadeira. Se eu encontrar com vocês na rua, gente, olha, me perdoa porque eu sou distraído e eu vou passar. Então pode jogar uma pedra no meu pé, mexer, porque eu sou muito distraído e com fisionomia assim, eu passo batido. Tá? Então já me perdoam se eu fizer isso? Amém. Então amém. Temos pastores aqui? Ministros? Não? Que pena. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 5. Eu falei que eu ia ensinar vocês hoje sobre oração. E vocês já vão começar a praticar o perdão, porque eu não vou ensinar sobre oração. Amém? Quem está aí na web também já começa a praticar o perdão. Eu tenho o hábito de ser um pouco severo nos meus ensinamentos. Oi, pastor. Tá. Deixa eu explicar. Nós estamos ensinando por 3 quintas-feiras. Nós vamos ensinar aulas demonstrativas. Tá? 1 João 5. Nós vamos estudar 3 aulas demonstrativas. Qual é o intuito, né, dessas aulas, irmão? É que vocês possam entender um pouco do que o seminário tem e um pouco de cada matéria. Tá dando um eco, normal? Do eco? Som. Então, você... Eu acho que é muito alto, né? Vou voltar aqui, irmão. O objetivo, então, é vocês aprenderem, conhecerem o seminário. Então, nós vamos ter 3 matérias. Vocês não vão aprender tudo da matéria. Na semana passada eu fiz uma introdução sobre o curso, falei um pouco sobre os 5 dons ministeriais, né? Ganhei um tempo com isso, e depois eu falei sobre os dons do Espírito. Então, eu só passei assim por cima. Na verdade nós gastaríamos aí pelo menos 1 mês ou 1 mês e meio, dependendo da absorção da classe, sobre essa matéria. Então eu só quis que vocês entendessem a nossa visão disso. Hoje nós vamos estar falando sobre realidades da nova criação.
Então hoje eu vou pincelar de novo, eu não vou falar a matéria inteira, vocês não vão entender o macro disso, mas eu acredito que vocês vão ter noção do que nós vamos estudar na matéria, que essa é a primeira matéria. Mas hoje eu só vou assim, é como se fosse uma pregação falando sobre isso. Eu não vou detalhar tanto porque nós temos apenas cerca de 1 hora para estar ministrando. Tá? Então, a gente tem gravado, depois o Levi pode até te passar a matéria da semana passada, mas eu não tenho como voltar agora porque era uma outra matéria. Né? E aí na semana que vem, que é a última demonstração também. Porque foi até legal o irmão falar sobre isso, que aí o que eu vou fazer? Eu tenho ainda que sentar e estudar isso com o Levi, mas nós vamos distribuir na semana que vem uma ficha, e vocês vão preencher a ficha, eu vou fazer uma lista de presença, e nós vamos contar as faltas. Como eu quero que vocês sejam afiados na matéria e entendam isso, a gente vai dar um certificado no final de cada matéria, então tem 2 faltas, por favor, espere a próxima matéria para voltar. Porque não dá pra gente... Algumas regras são chatas, mas se a pessoa perde 2 aulas e nós vamos ter 6, você perdeu 2/3 do conteúdo, né? Exatamente. Então a ideia é que vocês cresçam nisso, que vocês possam crescer na palavra e de acordo com essas matérias. A gente vai estudar talvez umas 5 ou 6 matérias esse ano, não sei, porque é um dia só, e a gente tem que estudar como vai ser feito, né? Para mim é novidade. Geralmente esse curso dura 3 horas por dia e é dado 2 vezes por semana, então ele é bem puxado. Né? Eu vou trabalhar com vocês aqui de forma que eu possa abençoar a vida de vocês. Então a lista de presença eu não vou perdoar. Né? Se você estiver doente, manda a sua Bíblia para cá. Amém? Entenderam o recado? Não venham sem a Bíblia. Não venham sem a Bíblia. Se você não sabe ler, mas tem uma Bíblia, venha profeticamente com a sua Bíblia na mão, não me importa, eu quero você com a sua Bíblia aqui. A única ferramenta que tem, que vai testificar para você, que vai te abrir os olhos para que você saiba de coisas no mundo espiritual, é a Bíblia. A Bíblia, eu vou ser ousado aqui de novo, eu falei que eu tenho chamado de professor, né, de mestre. Mas Paulo, ele ministrava nas igrejas e ele não levava a Bíblia para lá. Ô irmão, e aí, o que você está querendo dizer com isso? Você vai entrar agora em um lugar perigoso. Eu gosto de entrar em lugares perigosos, né? Desde que eu esteja com os olhos abertos. Você tem a sua Bíblia e eu acredito que o Espírito Santo pode te guiar também. Mas você hoje tem uma ferramenta na mão que os discípulos que andavam com Paulo não tinham. Então você pode ir além do que a igreja primitiva ia. Vocês me entendem? Paulo ficava 2 anos ministrando no lugar e ele saía. Eles tinham que viver daquela revelação de 2 anos. Quem é que é crente há mais de 2 anos? Agora pensa vocês que eu vou tirar a Bíblia de vocês, eu vou tirar o pastor de vocês e vocês têm que continuar a vida ministerial de vocês. É fácil? Vocês entendem a facilidade que a gente tem nas mãos? Então vamos aproveitar, porque com as escrituras na mão você vai mais longe. Eu vou falar, com a Bíblia na mão, você aqui, qualquer um de vocês pode ir mais longe do que Paulo. Amém? Vamos lá. Amém? Todo mundo veio de... Não precisa ficar com vergonha. Estou pedindo assim, porque está no meu coração isso, entende? Eu quero que vocês julguem o que eu estou falando. Eu quero que vocês olhem se o que eu estou lendo é isso mesmo. O irmão lá falou sobre os dons ministeriais, aleluia, né? E ele pulou e ele virou cambalhota, mas você acompanhou com ele? Eu não acompanhei. Eu quero que você acompanhe. Eu quero que você me julgue, porque do mesmo modo como eu estou pregando para vocês, eu quero que essa minha palavra é uma palavra profética, ela está indo em direção a vocês, eu estou proferindo algo que é para edificação, consolo, exortação, então eu quero que vocês julguem essa palavra. Agora vocês vão julgar ela à luz das Escrituras. Amém? Eu não sei como é a igreja de cada um, mas quando eu dei esse seminário aqui na Antônio Agu, primeiro dia de aula, eu não conheço todo mundo, e eu falei exatamente isso, da Bíblia, e eu falei assim, e tem outra, eu sou pentecostal até a meia do pé. Sou pentecostal até as meias do pé. Se você tem uma palavra profética, pode trazer para mim. O pessoal se animou, né? Eu não sabia, tinha uma irmã lá que ela era convidada nas igrejas só para profetizar. Também não sei se tem alguém aqui. Amém? E essa irmã ouviu aquilo e eu sei que 2 anos ela não profetizou. Eu não sabia, eu fui saber disso no final do curso, que ela tinha essa facilidade no mundo espiritual. E eu creio nisso. Só que na aula eu disse assim, naquele mesmo dia eu disse assim, e você traga a sua palavra profética porque você está sendo treinado por mim, e durante o seu treinamento você vai me trazer a palavra e eu vou dizer, irmão, essa palavra veio do céu, ou veio do inferno, ou veio do seu coração.
Eu vou julgar a sua palavra porque eu, apesar de mestre, também profetizo. Eu também entro nas regiões celestiais, eu interpreto línguas. Então eu tenho isso, você tem, então eu vou te julgar. E aquela irmã, com medo do julgamento, ela ficou 2 anos sem uma palavra para mim. Entende? Eu fiquei triste porque eu não tive uma palavra. Se eu soubesse, eu tinha sido mais ameno. Não, eu não teria sido. Porque a palavra, ela é séria. Ela é séria. Nós temos brincado com a palavra. E quando você chega para alguém e fala assim, irmão, essa palavra que você trouxe, ela não veio do céu. Eu não vou chegar para a pessoa e falar assim, irmão, o Márcio que está comigo aqui, eu posso falar que qualquer coisa ele briga comigo depois, vocês vão ficar sentidos, ele não, espero. Márcio, essa palavra que você trouxe veio do inferno, rapaz. Se eu falo isso, eu quebro o Márcio e vocês nunca mais vão ouvir o que o Márcio tem para falar. Mas se o Márcio me traz uma palavra e eu posso dizer, Márcio, você é uma bênção. Você tem crescido na palavra, mas precisa crescer um pouquinho mais. Essa palavra, igreja, não deve ser recebida no coração de vocês. O Márcio está sendo treinado e eu vou tratar com ele. Eu fiz a mesma coisa, só que eu fui brando. Entende a diferença? Lembre-se que Deus é pastor. E um pastor não cuida mal das ovelhas. Ele guarda as 99 no aprisco e vai buscar aquela uma que se perdeu, não é isso? Quem dirá aquela que está no meio do aprisco ali querendo berrar, e eu vou ensinar ela a berrar direito. Porque eu, como 5 dons ministeriais, eu como um dos ministros do Evangelho, eu tenho um nível de crescimento, mas eu preciso do crescimento de vocês para que vocês me façam crescer também. Sabe que é mútuo isso? Eu posso chegar nesse nível aqui, ó, pertinho da estatura de varão perfeito. Mas para eu chegar aqui, vocês, os dons de vocês têm que me tocar de modo que eu cresça. E o meu dom tem que tocar vocês. É assim que funciona. Membros uns dos outros. Amém? Então, eu não sei porque eu estou falando isso, deve ser profético já, recebo aí no coração de vocês. Se tiverem uma palavra, por favor me tragam, mas entendam quando eu precisar repreender alguma palavra. Por que isso, irmão? Mas por que você não deixa isso para lá? Porque se uma palavra que veio ou do coração do homem ou do inferno, ela entrar dentro da igreja, ela vai estragar as outras 99 ovelhas. Vocês entendem isso? Agora eu, como líder, eu não posso matar essa uma ovelha. Thomas Dawson dizia para a gente, não tosqueie a ovelha do Senhor, não maltrate a ovelha do Senhor, não bata na ovelha do Senhor. Mas do bode você pode arrancar o couro e fazer churrasco. Amém? Alguém aqui quer ser bode? Alguém aqui lá no dia do julgamento quer que o Senhor olhe e fale, olha, vem aqui bode. Então sejamos ovelhas, e eu não quero tratá-los como ovelha, mas se é bode, não se preocupa não, que a gente faz churrasco. Amém? Vocês estão aqui ainda? Ninguém quer ir embora? Aí na internet, por favor, ninguém desliga. Tem uma palavra boa para vocês aqui. Vamos para 1 João 5. Aleluia. Se eu falo assim, dá para ouvir, Levi? Eu estou preocupado com a internet. Ó. A fé em Jesus. Vocês sabem que a Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos, né? Ela foi uma carta escrita. Alguém já escreveu carta para a mãe? Para o namorado, vai. Para o namorado e para a namorada. A minha esposa tem uma caixa desse tamanho, a minha filha de vez em quando pega para ler, eu falo, isso é segredo, é nosso, menina. Ela vai lá, vai olhar as cartas que eu escrevi. Eu não escrevi assim, de Ricardo a Rosângela, capítulo 1, versículo 1. Eu não fiz assim não, eu fui escrevendo, olha como eu te amo. O mais perto disso foi que eu peguei um dos capítulos de Cantares, escrevia versículo, e aí eu ia escrevendo. Aí tinha um versículo de Cantares, mas quem colocou não fui eu, esses capítulos e versículos. Entenda o seguinte, a Bíblia ela foi escrita por inspiração divina, mas tem coisa humana nela. Uma dessas é a colocação de números. Eu gosto dessa colocação porque eu falo, vocês acham. Senão, imagina como é que é você procurar isso agora, né? Uma outra coisa é esse título aqui, ó. No meu está escrito, a fé em Jesus e as suas consequências. Isso é um título. Foi um tradutor que escreveu, não está no original. Não é Bíblia. Entende isso? Tem traduções aí que devem estar com outras palavras. Tá? Então se eu ler aqui, vocês me perdoam, é só para eu me situar, mas o texto que eu quero é de 1 a 4. Isso vocês já estão entendendo, já estão recebendo questões da palavra, não estão recebendo algum conhecimento? Então vamos para a matéria. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Amém? Só para frisar, essa palavra, na minha Bíblia está escrito caridade, onde eu traduzi o amor aqui, né? Mas aqui é ágape. 1 João 5, de 1 a 4, está diferente aonde? Em tudo? Mas... Epístola de João, primeira epístola de João. Desculpa. Primeira epístola de João, irmã. É o meu primeiro pecado de hoje, me perdoe. De hoje à noite. Desculpa. 1 João está certo. Eu não frisei bem a carta, ela leu o Evangelho de João. Graças a Deus, irmã, que está bem diferente, né? Já pensou se fosse igual? Fechou? Então eu vou ler mais uma vez de uma forma mais rápida. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Olha lá uma questão importante aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, o fato de você crer que Jesus é o Cristo. O que é Cristo? Se fosse uma prova agora aqui para vocês, e eu perguntasse, o que é Cristo? Quem é Cristo? O que é Cristo? Todo mundo saberia dizer para mim? Salvador? O que mais? É ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. A unção ela era derramada somente sobre reis, profetas e sacerdotes. Então você tem ali Davi, você tem Samuel, sacerdote Eli, né? Você tem esses homens que eram profetas, eram sacerdotes, e eles recebiam a unção. Araão recebeu a unção. A palavra fala que a unção foi derramada sobre a cabeça de Araão e escorreu por sua barba. Uma coisa interessante sobre unção, que nós temos aqui no Brasil, um pensamento talvez econômico, não sei, financeiro, que quando a gente fala vamos ungir alguma coisa, nós pegamos um pouco de óleo, né, e deitamos, passamos na cabeça da pessoa, na mão da pessoa, mas a unção dessa palavra Cristo, ela é a mesma palavra que seria traduzido para untar. Quem aqui já fez bolo em casa? Como que unta a forma, irmã? Você passa um pouquinho de óleo assim... Não, um pouquinho assim, você meleca o dedo e passa ali. Por quê? Porque ungir, untar, é lambuzar inteiro, né? Lambuza inteiro. Então Cristo, ele é aquele que foi lambuzado. Olha que interessante. Cristo é aquele que foi lambuzado com a unção, com o óleo de Deus. Amém? Vocês estão aqui comigo? Eu quero que vocês entendam bem isso. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, ou seja, ele é rei, sacerdote, profeta, ele foi lambuzado com o poder de Deus. E esse é Cristo. Então você precisa crer não só que Jesus te salvou, mas que ele é profeta, que ele é rei, que ele é sacerdote e que ele recebeu uma porção grande do poder de Deus. Deus não foi lá e depositou um pouquinho de óleo na mão ou na cabeça de Jesus. Ele o lambuzou. Eu acredito que no mundo espiritual, quando Deus derrama algo sobre nós saímos pingando assim, sabe? Se você pudesse olhar, né, numa dimensão espiritual, trazendo para o nosso conhecimento, por favor, trazendo para o nosso nível de conhecimento, seria como se Deus pegasse, sei lá, eu ia piorar, irmão, eu ia falar, sabe uma caixa de água de 500 litros? E ele jogasse aquilo em você. Uma vez um pastor disse que Deus é extremamente exagerado nas coisas que ele faz. Extremamente exagerado. Vocês já analisaram para ver o tamanho do universo? Qual a variedade de vida que nós temos na Terra? Exagerado. Ele não podia ter feito só o boi e a vaca para a gente se alimentar, e eu dispensaria até o porco, mas muita gente não dispensaria. Não podia ser o arrozinho e o feijão e um bife e pronto. Vocês já viram a diversidade de coisas que tem na agricultura? Deus é exagerado no que ele faz. Então, eu quero que vocês entendam, é preciso reconhecer que Jesus Cristo, ele está nesse nível de unção. Você acredita que Jesus está nesse nível? Se ele chegasse diante de você agora, você se prostraria diante dele como rei? E como rei, se ele dissesse faça isso, você ia questionar por quê? Dizem as más línguas, não, isso é fato histórico, que Dom João, aqui no Brasil, ele era muito sujo, ele era porcão, e ele comia
carne, né, de coxa de frango, tudo, e ele colocava nos bolsos. Então ele ficava toda hora pegando e comendo, e a mão dele devia ser uma coisa linda, né? Mas quando ele chegava diante de alguém, ou alguém chegava diante dele, ele esticava a mão, e a pessoa beijava a mão dele. Ele é o rei. Eu dei um exemplo ruim, né, para dizer, eu não quero fazer aquilo. Mas quando o Senhor Jesus chega diante de você e ele fala assim, faça isso para mim. Se você fica assim, mas Senhor, você não está de fato reconhecendo Ele como Cristo, irmão. Comecei a apertar algum parafuso aí na vida dos irmãos. Quando me falaram isso, eu fiquei chocado. Porque Cristo é ungido de Deus. Amém? O que mais ele é? Ele é profeta. Profeta, ele tem uma facilidade assim de ver o mundo espiritual, né? Ele entra, ele está aqui na terra, mas ele está andando e ele, o Senhor está me falando isso. Eu já andei perto de profetas e é coisa interessante. Eu falei, Senhor, me deixa chegar perto dessa unção para eu ver como que é. Aí eu lembro que ele estava ministrando uma vez e ele foi para o meio do pessoal, assim, quando ele vai nos cultos, o pessoal já até deixou um caminho para ele, né? Microfone sem fio e um caminho. E ele andando ali no meio, ele chamou um irmão, colocou na frente e o Senhor falou para mim, fez eu olhar para as pernas do rapaz. E eu falei, tem alguma coisa nas pernas dele, mas eu não entro com tanta facilidade nessa dimensão. E esse outro profeta começou a rir. Estava ali no Belenzinho, numa igreja no Belenzinho, e ele começou a rir. E ele olhou e ele foi nas pernas do rapaz. Eu falei, o senhor deixou eu ver, eu vou junto, né? Eu tinha um pouco de amizade com ele. Corri lá, agarrei as pernas do rapaz e falei, eu quero provar o que vai acontecer aqui agora. E Deus deu asas para aquele homem voar. E Deus trouxe uma palavra profética. Eu não entendi nada. Se fosse eu, já ia orar por cura, já ia... Vocês entendem o que é um profeta? Agora vocês analisem Jesus como Cristo no nível do profeta. Você não tem o que esconder dele. Sabe aquela história de, Senhor, vou dar um jeitinho, mas o Senhor sabe. Irmão, Ele sabe. Ele conhece o seu pensamento. Quando você vai pedir algo para Ele, Ele já sabe o que você vai pedir. Eu estou falando de Jesus aqui, um homem, tá? Estou comparando Jesus aqui a um homem. Ele é Deus. Mas enquanto Ele andou como homem na terra, Ele andou como eu e você. Alguém aqui já foi ao banheiro? Jesus era um homem. Né? Nós viemos de um país católico e às vezes a gente tem uma ideia de que, né, onde Jesus pisava eram flores, né? Ele pisava, se transformava tudo em flores. Não, mas ele andou como um homem, irmãos. Bateram nele. Ele não foi super-homem, ele não ficou sem sentir dor, né? Alguém já leu o desenho do super-homem? Você pode bater no super-homem muito. Já leu o desenho, né? Já leu o gibi. Você pode bater muito no super-homem e o corpo dele não vai acontecer nada. Diz as histórias que é homem de aço. Você não vai conseguir feri-lo. Agora Jesus, ele foi ferido. Tem alguma coisa estranha nessa história. Ele é o filho de Deus. O super-homem é uma brincadeira de alguém que quis fazer um passatempo, né? Para distrair crianças e adultos. Por que Jesus se machucou? Porque ele desceu da condição de Deus e ele se colocou na condição de homem. E ele, nessa condição, ele foi ungido. Jesus não foi ungido quando ele era Deus nos céus. Ele desceu da sua condição de Deus, ele desceu da sua glória, ele se despiu dela, de fato ele ficou, vamos dizer assim, nu da sua glória. Ele tirou a sua vestimenta de glória, posso dizer assim para vocês entenderem, colocou no cabide celestial e falou, Deus, guarda aqui até eu voltar, Pai, guarda aqui até eu voltar, porque agora eu vou lá resgatar os teus filhos. O senhor lembra de... Gente, isso aqui é uma brincadeira minha para que vocês entendam. Ele deve ter dito assim para o pai, Pai, o senhor lembra de Adão? O senhor lembra quando nós descíamos e andávamos com ele lá embaixo? E aquilo deve ter, assim, humanamente dizendo, trazido um saudosismo para o pai. E ele falou, lembra? Ele falou, pois agora é a plenitude dos tempos, o senhor está vendo? Estou. Então, o mundo lá embaixo já se fala muito bem, já anda, já se comunica, eles falam uma língua boa de ser falada, né? O grego, eles têm uma facilidade, é a plenitude dos tempos. Eu vou lá buscar eles de volta e olha, Pai, logo logo nós desceremos para andar com eles. Então ele desce da sua glória e ele anda como um homem, e como um homem ele foi ungido, amém? É importante, isso está bem frisado no coração de vocês. E como sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. É ele quem entra no Santo dos Santos, diante do Pai, e oferece o sacrifício no nosso lugar.
Alguém aqui já leu nas Escrituras ou já ouviu alguma ministração falando do sacrifício de holocaustos? O povo pecava, como eu pequei hoje. Aqui na frente de vocês eu já troquei o livro de João para a irmã ali, já é um erro. Né? Graças a Deus não é para a morte e a irmã ainda você me perdoou, né, irmã? Vocês entendem? Foi um pecadinho. Eu posso ter cometido algum pecado que eu nem vi. Eu posso ter passado por um dos irmãos aqui e esnobado vocês aí sem querer. Sei lá quais outros pecados eu posso ter cometido hoje. Eu podia ter brigado com a minha esposa hoje, ter sido injusto com um dos meus filhos, né? Podia, estou sujeito a isso. O que eu quero que você entenda é que antes da igreja, né, na época dos judeus, eles de ano em ano iam ao templo para se purificar. Tinham seus rituais, mas o principal deles era matar um animal em holocausto, né? Para depois entrarem no templo e irem ao Santo dos Santos, pedir perdão, orarem, falar com Deus. Isso uma pessoa só, o sumo sacerdote. Jesus é essa pessoa agora, irmãos. E ele pegou um cordeiro que não tinha mancha, que nunca pecou. Ele desceu na terra, escolheu esse cordeiro a dedo, foi ele mesmo. Então entendam o seguinte: ele como sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos e de uma vez por todas acabou com o pecado. Diz a Escritura que ele veio para destruir as obras do diabo. Uma delas é nos levar ao pecado. O salário do pecado é a morte, com isso nos levar à separação de Deus. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu quero que você entenda que como sacerdote ele fez um serviço completo. Amém? Vocês acreditam que ele é sacerdote? Vocês acreditam que entre Deus e o homem existe apenas um intermediador? Que é um homem e que esse homem também é Deus? Vocês acreditam que quando ele desceu e nasceu no ventre de uma mulher, ele se separou da sua glória, e o que ele fez aqui na terra não foi pela glória dele? Entendam isso. Sabe aquelas ressurreições que ele provocou? Sabe aquelas curas que ele fez? Sabe aqueles endemoniados que ele libertou? Nenhuma dessas foi pelo poder de Jesus, o Verbo, a palavra. Foram todas realizadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo de Deus? E ele disse assim: olha, é importante que eu vá para o Pai, porque eu indo para o Pai, ele virá, o Pai mandará um outro, e esse outro, com ele, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Irmãos, posso falar a verdade? Posso confessar? Vocês não vão contar para ninguém? Né? Não vão contar para ninguém? Pode contar. Eu não consigo fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Estou falando isso para que nenhum de vocês se sinta culpado. E eu creio que isso é um erro da minha parte, porque ele disse assim: olha, ele vai para o Pai, né? A palavra diz que Jesus iria para o Pai, nos mandaria o Espírito, e com o Espírito eu faria coisas maiores. E eu olho assim, eu falo, eu não faço 10%, 5%. E aí eu olho e falo assim: estou errado. Ele fez algo tremendo por mim e eu estou fazendo nada pelo reino. Não quero que você saia daqui culpado, por favor. Eu quero apertar nos parafusos, ajustar alguma coisa para que você possa estar alinhado e que daqui uns dias, oxalá, eu veja você fazendo coisas maiores do que as que eu faço. Amém? E estimule outro a fazer coisas maiores do que você faz. De modo que logo nós veremos uma igreja gloriosa. Mas é uma igreja que tem essa revelação de que Jesus é o Cristo, o ungido. Amém? E eu ainda não saí do primeiro versículo. E eu tenho 2 páginas. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então vamos lá. Eu analisei com você o que é Cristo, não foi? Agora, dentro dessa análise, você crê nisso, então você é nascido de novo. Nascido de Deus, como está no texto aqui. Aleluia. Nasceu de novo. Quem aqui teve filhos já? Ergue a mão aí. Quem lembra dele bebezinho? Quanto pecado trouxe os seus filhos, né? Vocês lembram quando ele nasceu? Ele falava palavrão, ele chutava o vizinho, jogava pedra nos gatos. Quando ele tinha ali uns 15 dias de vida, ele fazia isso? Claro que fazia, irmãos. Oi?
Não, com 15 dias. Ele já fazia tudo isso, claro que fazia. Então me expliquem uma coisa, como é que a igreja consegue viver pensando exatamente isso? Eu hoje aceitei Jesus como Senhor da minha vida e entendi que Jesus é o Cristo, com essa amplitude que eu passei para vocês, e aí eu olho para o meu passado e digo assim, eu tenho agora aquele monte de pecado para resolver. A gente não faz isso? Peraí, mas eu nasci de novo, eu tenho um dia de vida. Ô irmão, você está sendo profundo, espero estar entrando em lugares que você talvez não tenha ido. Porque quando eu nasci de novo, o que era passado é passado. É lógico que a minha alma precisa ser ainda transformada. É lógico que eu ainda posso estar precisando ser pastoreado. É lógico que eu preciso ainda conhecer e crescer. Mas o meu pecado foi derramado na cruz. Por quê? Pelo simples fato de eu virar para Jesus e dizer, você é o meu sacerdote. Eu reconheço o sacrifício que você fez por mim. Eu entrego a minha vida nas suas mãos agora e você é meu rei. E aí ele entra no Santo dos Santos. Ele fez isso uma vez por todas, mas naquele momento eu assumo isso. Eu assumo que ele entrou no Santo dos Santos e matou um cordeiro diante do Pai e falou assim, está consumado. Aleluia. Sabe quando você tem esse conhecimento, quando isso entra na sua mente, está consumado, está feito, completamente feito. A obra-prima de Jesus foi ser pendurado na cruz. E dizer, olha Pai, está consumado. Eu sou o Cordeiro e eu vim tirar o pecado desse mundo. Vocês estão aqui? Amém? Aleluia. Então, quando eu nasci de novo, irmãos, eu era como essa criança de 15 dias. Aí você vai falar assim, mas eu fazia coisas erradas. A irmã disse que tem um filho, quantos anos tem? Não tem nenhuma pequenininha mais para a gente ter de lembrança agora. Eu tenho uma de 5, então a minha memória deve estar mais ali. E eu lembro que ela fazia cocô nas fraldas, irmãos. Que coisa terrível. Aquela criança toda suja. Você acredita nisso, Levi? Minha filhinha fazia cocô nas fraldas. E sabe o que eu fazia? Eu não pegava ela e jogava fora no lixo. Não, eu tirava a fralda. Eu limpava a fralda dela. Eu deixava limpinho. Colocava uma fralda limpa, passava ali talquinho, pomada. Eu fazia isso. Minha esposa era quem mais fazia, mas eu ajudava nisso. Vocês estão aqui ainda? Quem nasceu de novo ainda tem o direito de fazer cocô nas fraldas, irmão. Enquanto é um bebê pode, né? Enquanto é um bebê pode. Eu não vou aceitar isso de um jovem espiritual, mas enquanto é um bebê pode. A minha filhinha fez cocô nas fraldas e eu pegava a fraldinha dela, limpava e não jogava neném junto. Ficava com nojo daquele cocô? Eu vou jogar você no lixo, neném. De fato, tem até um fato engraçado, a mais velha, ela ficou com o intestino preso quando começou com papinha. E aí a gente ligou pro médico dela e ele falou, não, tenta contornar, fiz massagem e tudo. Aí eu vi, não tem jeito, vou ter que usar um supositório, né? Aí a minha esposa já virou e falou, eu não, tadinha, ficou com dó de machucar neném. Aí vou eu, né? A menina estava uns 3, 4 dias sem sujar as fraldas. Quando eu coloquei o supositório, mas a minha mão foi lambuzada daquela coisa cheirosa que ninguém gosta, né? Irmãos, a gente faz isso também. A gente como crianças espirituais, como bebês espirituais, suja as fraldas. A gente como crianças espirituais, é preciso que o Senhor nos pegue no colo e nos leve para o berço. A gente precisa que o Espírito Santo nos proteja de uma forma maior do que um jovem. Agora minha filhinha tem 5 anos. E se ela fizer cocô nas calças, ela apanha. Ela apanha. Eles gostam muito de computador e o meu do meio, ele acordava de noite, ele achava que não precisava mais dormir, ele queria ligar o computador. Ele agora está com 9, isso ele tinha uns 2, 3 aninhos, eu precisei colocar senha no setup para não ligar o computador, para ele voltar para a cama, né? O Abner. E ele ficava tanto no computador que quando ele via ele já tinha feito xixi, quando ele tinha uns 4 anos. Aí ele vinha todo sem graça, fez xixi, legal, pode ir lá para o banheiro, se troca e vem aqui para apanhar. Eu explicava para ele o que aconteceu e ele apanhava. Eu trato o bebê diferente da criança. Como hoje eu trato eles com 10 anos de idade, diferente de 5 anos. Vocês estão entendendo que eu estou querendo comparar isso com vocês? O Senhor vai pegar você no colo e vai te dar fraldas enquanto for necessário. Mas vai chegar um momento que Ele vai querer ver você andando, Ele vai te colocar na parede e falar, vem aqui com o papai.
E vai ter um momento que ele não vai querer mais fazer isso, mas ele vai querer que você ande sozinho. Vocês estão aqui? O crescimento na igreja é algo que é necessário. E nós temos ficado acomodados com a fralda. Nós temos ficado acomodados com a chupeta e a mamadeira. Agora eu fico imaginando eu com 40 anos de idade, chupando uma mamadeira, irmãos. Você pode rir, porque eu acredito que aqui no nosso meio tem pessoas que querem chupar a mamadeira espiritual até hoje. E eu não quero acusar ninguém. Aqui eu conheço 5, 6 pessoas. Entendeu? Então os demais, por favor, se isso está entrando no coração de vocês, recebam isso para edificação. Nós não podemos aceitar sermos como crianças. Nós temos que crescer até a estatura de varão perfeito. De fato, nós temos que chegar, olhar assim Jesus, olho no olho e falar: olha, eu sou sua imagem e semelhança. Olha a minha estatura. Cresci, Jesus. O que o Senhor quer que eu faça? Ele precisa de gente assim. Porque quando você chega nesse nível, você vai ajudar a cuidar do irmãozinho. A minha esposa às vezes precisa sair para resolver alguma coisa. Eu tenho uma filha de 13 anos que ajuda. Ela olha pequena. E vou falar, ela tem mais autoridade com a pequena do que a minha esposa, que vai dando, sabe, dando um boizinho, pega no colo, brinca. A filha já dá uma bronca, vai lá e faz você, ela se alinha e faz. Por quê? Porque os filhos fazem parte, né? Os irmãos fazem parte da educação dos demais irmãos. Vocês estão aqui? Se você ficar chupando chupeta até os 200 anos de idade no mundo espiritual, irmãos, vocês não vão cooperar para o crescimento do seu irmão do lado. Pior, se vocês acharem que podem fazer isso, vocês vão estar estragando o irmão do lado. Então todo aquele que é nascido de Deus, como é que está? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Se você consegue amar ao Senhor que te gerou, que você compreendeu isso tudo que eu falei, você também deve amar aquele que dele é nascido. Sabe quando seu irmão passa uma situação difícil? A situação difícil é sua também. A situação difícil é até fácil de ajudar, né? O irmão está ali passando dificuldade, eu estou sobrando dinheiro aqui, fazer uma cesta básica, vou entregar. O irmão ali foi promovido, agora ele ganha 20 mil reais por mês. Né? Aí vem aquele sentimento de inveja, né? Ai, pra mim não. Né? Irmãos. Sabe, você tem que amar, você tem que se preocupar, você tem que se incomodar. Se o seu irmão está passando uma dificuldade financeira, espiritual, mental, emocional, uma dificuldade, não importa qual seja, toma essa dificuldade para você. Assume ela como sua. Isso é ser intercessor até. Você entra no lugar daquela pessoa e fala assim: olha, eu vou contra isso, orando e abençoando aquele irmão. Amém? Vocês estão aqui ainda? Posso ir para o próximo versículo? Nisso conheceremos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eu vou continuar aqui, porque eu quero falar sobre o novo nascimento. Podia falar muita coisa desse versículo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são leves. De fato, os mandamentos de Deus não são leves. Só vi um olhar para o meu lado. Só tem um sapato na mão para jogar em mim. Ninguém mais vai reclamar? Os seus mandamentos não são pesados, irmãos. Pode me corrigir aí, por favor. Na Bíblia de vocês está escrito que os mandamentos de Deus não são o quê? Eu quero que vocês participem dessa forma. Não dá para abrir para pergunta, porque se cada um fizer uma pergunta aqui, eu não consigo ensinar nada. Pode anotar as perguntas aí para o final. Diga lá, irmão. Difíceis de obedecer, é um sinônimo para pesados. Agora você avalia isso como é importante, a tradução dele é boa, porque mostra para a gente que os seus mandamentos são simples. Não são difíceis de obedecer. Irmão, é estreito. Sim, estreito é o caminho, porque você tem que andar por ele é reto, não tem como mudar aquilo. Mas sabe, não são pesados. Tem peso na sua vida, irmão? Os mandamentos do Senhor estão colocando peso na sua vida? Vamos pastorear você. Os mandamentos de Deus são leves, são suaves. Ele quer você crescendo, Ele quer você chegando à estatura, Ele quer você
sendo forte e fortalecido na fé. Amém? Então, já comecem a rejeitar isso. Irmão, é estreito, hein? Eu sei que é uma gíria que a gente acaba adotando, né? O evangeliquez aí, que a gente vem herdando. Mas sabe, o estreito é o caminho que leva. É não tem outro. Você não pode ficar inventando caminhos e modas. Você não pode. Mas os mandamentos de Deus não são pesados. Não é porque você está andando em um caminho estreito que as ordens de Deus são pesadas. Eu servi o exército e tinha um caminho de treinamento que era para passar em caso de guerra, que eu tinha que andar rastejando, com fuzil na mão, barro embaixo e fio em cima, sabe aquele arame farpado? Em cima me arranhando. Aquilo é um caminho pesado. Aquilo é difícil, mas os caminhos do Senhor não são. A palavra diz que Ele coloca anjos ao nosso redor. A gente só lê lá que o diabo está ao redor, querendo nos devorar. A gente não avalia que Ele coloca anjos ao nosso redor, irmãos. A gente lê a Bíblia e esquece que ela é completa. A gente se preocupa tanto com o diabo, e eu não vejo nas Escrituras tamanha preocupação de Paulo contra o diabo. Claro que tem, claro que é uma guerra, mas sabe, você tem que adorar ao Senhor. Enquanto você o adora, Ele providencia, Ele cuida de você. Amém? Vocês estão aqui? Entendem que os caminhos do Senhor não são pesados, os mandamentos dele não são pesados? Se está pesado, irmão, tem alguma coisa errada. Precisa ser tratado, precisa ser pastoreado. É nesse momento que você tem que chegar perto do seu líder e falar: irmão, isso aqui está tão difícil, está assim, assim, assim. O meu casamento está pesado. Né? Aí hoje a gente já vai para aquele caminho mais curto, né? Vou me divorciar e tudo bem, vou arrumar outro. Sabe, irmãos, avalie a questão do seu casamento. Seus filhos estão passando por problema, está pesado. Volta para o Senhor, fala: Senhor, tem algo errado. Tem algo errado, porque os seus mandamentos não são pesados. Eu tenho uns minutos aí. Amém? Volta para Ele, recorre para Ele. Lembra que eu vou entender que você é uma criança no mundo espiritual. Eu perguntei se tinha algum pastor aqui, e ninguém levantou a mão. Eu não perguntei se tem presbíteros, outros cargos, porque... Entendeu? Eu vou olhar para vocês como crianças. Isso não quer dizer, por favor, que eu já seja um adulto, né? Eu acredito estar ali passando pela juventude agora, talvez na adolescência, não sei ainda. Mas o que eu quero que você entenda é que eu vou olhar para você e vou trazer a palavra como um leite para você. E esse leite tem que trazer uma edificação. Por quê? Os seus ossos têm que ficar fortes. O seu corpo precisa disso. Aí vai chegar um momento que eu vou virar para você e vou dar carne. Você vai ter que comer carne, irmão. Pegar uma feijoada, né? Tem gente que fala assim: eu quero aprender um seminário de cura e libertação, mas essa pessoa não tem noção de quem ela é em Cristo. E aí ela vai para um seminário de cura e libertação e ela aprende toda aquela parte teológica e ela vai ensinar aquilo na igreja dela, só que ela ainda é um bebê. Aí ela vai para um outro seminário e ela aprende teologia da prosperidade, e eu acredito que Deus vai dar prosperidade para os seus filhos, o suficiente para que você se vá bem, como é próspera a sua alma, né? E que possa ajudar o necessitado, é bíblico. Agora, entenda o seguinte: as pessoas vão lá, são bebês ainda, nas fraldas, aí voltam e querem ensinar isso, né, para os seus irmãos. E aí você vê aberrações acontecendo por aí. Aí você vê essas coisas feias, né? Que a gente vê essas histórias por aí. Mas é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor, Ele a ama, Ele vai se dedicar por ela, Ele vai honrar até a palavra daquelas pessoas, Ele as ama. Vocês pensam que foi barato a obra redentora? Vocês pensam que você estar salvo hoje, podendo se apresentar diante de Deus, falar com Ele face a face, olhar nos olhos dele e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe o meu filho, ele não está indo bem no emprego. Vocês pensam que isso foi barato? Isso custou a vida do Cordeiro de Deus. O filho dele foi pendurado no madeiro. E a palavra em Gálatas 3 diz assim: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. O filho dele foi maldito para que eu fosse vivo hoje no mundo espiritual. Foi caro, irmãos. Então não negligencie a sua salvação. Não ache que você, como um bebê ainda, é pouca coisa para o mundo espiritual. É muito caro. Sabe quando eu disse que os anjos, ele coloca anjos para acampar ao seu redor? Os anjos estão ali, irmãos. Eu vou falar, você pode dizer: é porque é por causa de mim. Eu vou dizer mais, irmãos. Ele coloca ao seu redor, mas o que atrai esses anjos, o que faz com que eles fiquem ali com você, é a presença do Santo dentro de vocês.
Dentro de cada um de vocês que nasceu de novo habita o Espírito Santo de Deus. Alguém já viu aquele texto em Isaías? É Isaías, não é, Levi? Que os anjos passam voando diante de Deus e ele fala assim, e eles falam santo, santo, santo. Vocês já viram esse texto? Ele passa voando assim. Eu fico imaginando que os anjos têm o que fazer. Eles vão trabalhar lá no reino espiritual. É um reino, tem uma hierarquia, um trabalho, tem, né, as suas ministrações. E eles passam voando assim, e de repente eles se chocam com aquela glória. E eles falam, bom, aqui é mais importante, né? Santo, santo, santo. Agora, quando esse mesmo anjo passa lá, sabe o que ele fala? Hoje, ele olha e fala, santo, santo. Acabou. O que ficou diferente? Não eram 3 santos? Era o Pai, o Filho e o Espírito que estavam lá? Era o Pai, a Palavra e o seu Espírito. Hoje estão o Pai e a Palavra. O Espírito não está lá. Ele está dentro de você. E aí quando os anjos que estão acampando ao seu redor, eles estão ali velando por você, do mesmo jeito que aquela arca foi feita por Moisés ali, eles estão velando pelo santo que está em vocês, que fez de vocês uma nova criatura. Entendem a grandeza disso? Eu falo isso que é para que vocês entendam que há um grande tesouro colocado em vasos de barro. Que vocês têm que entender que não é você, a menina dos olhos de Deus. Sabe, aquela ideia, você é de fato, porque Ele está com os olhos em você, Ele vela por você, mas sabe, você é de barro, e o tesouro que foi depositado dentro de você é grande. E o custo desse tesouro chegar dentro de você, irmãos, foi a morte do primogênito de Deus. E morte ali, e para nós, é uma morte espiritual, é uma separação de Deus. Ele olha para o céu e fala assim, meu pai, por que me desamparastes? Não é assim? Naquele momento, ele pela primeira vez foi separado do pai. Eu sou maldito. O Ricardo me colocou aqui, pai. Não era para eu estar aqui. Traz o Ricardo lá do ano de 1972 que vai nascer. Traz ele e coloca aqui no meu lugar. Ele não falou isso. Ele olhou e falou, pai, por que o Senhor me separa de mim? Por que estamos separados agora? Por que me desamparaste? O céu se escureceu, irmãos. Foi muito caro isso. Você está aqui comigo? Foi caro o preço para você ser uma nova criatura. O fato de você poder andar hoje como um bebê espiritual, de você se mover. Ricardo, inclusive, quando a gente vê Jesus suando gotas de sangue, né, ele não estava com medo de ir para a morte, né? Porque ele repreendeu Pedro. Quando Pedro quis impedir, falou, para trás ele não saiu nem para isso. Agora, naquele momento, pela primeira vez, ele tinha que se separar de Deus. Porque como homem, ele nunca se separou. Ele falou assim, eu faço porque o Pai está em mim. Agora, naquele momento, a profecia de Isaías 53 tinha se cumprido, porque ele se tornou o malfeitor, o ladrão, a prostituta. E como Deus não tem comunhão com o pecado, então ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele era o próprio pecado, e Deus não poderia ter comunhão com o pecado. Então você entende que foi caro? Foi caro? Imagina que eu tenho aqui uma BMW. Você pode orar aí por mim e declarar isso. Imagina que eu tenho uma BMW e eu vou pegar a BMW e vou deixar, você que tem 10 anos, não é isso? 11 anos, e eu vou dar na mão dela para ela manobrar o meu carrinho. Você faria isso? Mas ele pegou o preço da morte do filho, colocou dentro de você o que custou aquilo, te livrou de todo o pecado. Sabe, irmãos, quando ele diz todo o pecado, fizeram um estudo nos Estados Unidos para avaliar a palavra todo. Todo, irmã, não tinha nenhum, ficou fora. A palavra todo, ela é tão ampla, não fizeram estudo coisa nenhuma, eu estou brincando aqui. Mas que ninguém riu. Gente, vocês estão aqui comigo? Por favor. Agora eles riram, né? Obrigado, por respeito, né? Tá bom. A palavra todo, ela engloba até o nada. Até o vazio está dentro de todo, é tudo. Tudo. Então, quando ele diz assim, que ele tirou o pecado de nós, todo o nosso pecado foi derramado em Jesus, foi dado sobre ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, tudo que o pecado podia produzir para nós, irmãos, alguma coisa ficou de fora? Então, aquele bebê que nasceu, recém-nascido, eu posso olhar para ele, que no mundo espiritual, eu estou falando de você, quando aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você olhou para ele, e ele olhou para você e falou, olha que bebezinho lindo. Vou brincar de novo aqui com a situação. Jesus pegou você no colo, levou lá para o pai e falou assim, olha pai, que bonitinho. Vamos arrumar uma roupa bem bonita para ele? Vamos.
Vamos ensinar ele a andar e falar? Vamos. Quando o seu filho faz uma coisa que lembra você, não é questão assim de você sentir, a palavra o cristão não gosta, né? Você se sente orgulhoso daquilo? Então vou mudar a palavra. Você não se sente muito feliz e honrado com aquilo? Quando falam assim, olha, esse menino faz igual, o meu filho é nerd, que nem eu. E ele já assumiu isso, né? Nerd, para quem não conhece, é aquele cara que gosta muito de ficar estudando e é apaixonado principalmente por computadores, né? Por ciência em geral. E o meu filho, você fala de informática, de computador, eu falo assim de estrelas, eu falo de galáxias com ele. E, que legal, né? Às vezes ele me dá uma esnobada assim para eu não ficar falando muito, para ele poder brincar, mas ele gosta disso. E quando alguém compara ele, olha, mas é que nem você para estudar, eu falo, poxa vida, que legal, né? Paulo, que bacana, meu filhotão, é isso aí, vai ser minha flecha, vou jogar ele no lugar que eu não vou alcançar e ele vai atingir pelo menos 10 vezes mais do que eu conseguiria. A palavra profética que eu sempre orei por eles, 3 é essa. Mas é uma questão, dá honra para o pai, não dá? Para a mãe? Agora imagina Jesus olhar ali para você e falar, é igualzinho a mim quando eu andava na terra. Você não quer dar honra para o seu pai, irmãos? Você não quer dar honra para Jesus? Sabe, com coisas simples. O que eu estou falando para vocês aqui até agora é difícil? Não é exemplo do dia a dia? São coisas simples, porque os mandamentos dele são simples. Ele falou isso para crianças, ele falou isso para nós. Simples, simples assim. Ele olhou, pagou muito caro, depositou aquele tesouro dentro de nós, e os anjos adoram esse que é o santo, que está dentro de você, e eles te protegem com a vida deles, se for o caso, se fosse o caso, eles se dariam por você, para te proteger. E aí quando você lê as escrituras naquela passagem, você vê lá, e o diabo fica ao seu redor. Não é assim? Mentalidade de criança. A minha filhinha, o meu filho até hoje, às vezes eu brigo com ele, às vezes de bronca, ele fala, pai, quero ir no banheiro, mas vai, e ali, está escuro, eu vou sozinho. A criança tem medo, irmãos. E nós, como crianças espirituais, olhamos para as coisas que não conhecemos e ficamos com medo. Não é assim? Eu falo para ele, mas rapaz, você já tem 10 anos. Né? E aí ele dá risada, porque às vezes eu brinco com ele falando que ele é pequeno, eu falo, você tem só 6 anos, não vai fazer isso não. E ele brinca, ele fala, eu tenho só 6, né? Para ver, brincando, questão de relacionamento, né? Mas que eu quero que você entenda isso, ele olha para mim, ele olha para uma situação que promove o medo, e ele tem medo. E a criança espiritual também tem, então quando ela olha lá e o diabo está ao seu redor. Ai meu Deus, me protege, eu não vou mais sair de casa. Olha, irmão, se você entrar agora em guerra espiritual, vai haver retaliação. Claro que vai. Você vai estar invadindo a área do diabo e você vai estar atacando ele. Você acha que ele vai ficar lá assim, ai Levi, você é tão bonitinho. Não vamos machucar o Levi, não. Lógico que vai. O Levi que peque enquanto estiver lutando contra o diabo para ver. Ele vai fazer de tudo, ele vai pegar aquela palavra, aquele pecado do Levi, e os anjos vão poder fazer o quê? Nada. Porque naquele momento o Levi abriu uma porta entre os anjos e ele. Naquele momento você pisou no tomate, entendeu? Agora você fala assim, eu preciso agora de 10 sexta-feiras para orar, para pedir perdão para Deus, para que eu seja perdoado. É assim, irmãos? É imediato, desde que você se arrependa. Senhor, me perdoa. Fácil, né? Se arrependa. Você sabe o que quer dizer arrependimento? Dar as costas. Eu estou andando nessa direção. Pecado. Pequei. Opa, Senhor, eu pequei. E eu estava indo em direção ao pecado. Não vou mais fazer isso. Olha lá, irmãos. Eu dei 180 graus. Eu virei as costas para aquele caminho e volto para o caminho do Senhor. Vou por aqui. Me perdoa, Senhor, porque eu fiz errado aqui. Nesse momento, o seu pecado é perdoado. E ele é jogado no mar do esquecimento. Entende? Por favor, não crie nenhuma teoria ainda, né, para tudo isso. Isso aqui é só a primeira parte, é um pedacinho da aula. Eu quero que vocês entendam, é mais ou menos assim, eu quero dar um choque em vocês, para que vocês, mas então tem coisa aí que eu preciso aprender porque eu quero crescer. Alguém aqui quer crescer no mundo espiritual? Aleluia, isso é bom.
vocês querem crescer, vocês querem chegar à estatura de varão, vocês vão necessariamente precisar ter intimidade com a palavra e com o Espírito, que habita onde? Aonde habita o Espírito Santo? Não é no templo aqui? Mas ele não mora aqui? Quando a gente sai, ele não fica aqui sozinho? Deixa a luz acesa, Levi, hoje à noite para ele. Não? E ele entrou em vocês com qual objetivo? Promover salvação, promover crescimento, promover cura, promover libertação. Agora você fala, aleluia, tudo para mim. Não. Você, como Jesus, precisa fazer as obras que Jesus fez. E aí você vai refletir como um espelho a glória de Deus. Você vai refletir. Então, promover salvação para você, promova salvação para alguém. Promoveu libertação para você, promova libertação para alguém. Promoveu cura para você, promova cura para alguém. Por quê? Nesse momento, irmãos, vocês passam a ser imagem e semelhança dele. E ele não andaria aqui indo todo dia para o escritório trabalhar, tão somente isso. Se ele tivesse que trabalhar, ele iria. De fato, ele trabalhou pelos 30 primeiros anos da vida dele. Amém? Estou falando para ninguém largar o emprego aqui, não. Não é isso, não. Vai lá e seja luz, seja Jesus dentro do emprego. Tem pessoas aí fora que nunca vão ler uma Bíblia, mas eles vão avaliar a sua vida. Eu lembro de um rapaz que chegou para mim, quando eu trabalhava no Bradesco, na inspetoria geral, e um colega meu chegou para mim, e ele brincava muito, divertido, tal. Eu até preciso ligar para ele, que ele é palmeirense, está na 2ª divisão, eu preciso parabenizar ele. Mas ele chegou uma vez para mim e ele, Ricardo, preciso falar com você. Nós éramos em umas 10 pessoas no departamento, e eu falei, fala, né? Vamos conversar. Ele falou assim, ontem eu bati na minha esposa. Aí eu olhei, né, eu falei, e agora? O que eu falo para ele? Ele falou, você é o único cara certo aqui nesse departamento, eu preciso desabafar, me dá um conselho aí, vai. Olha só, se eu nunca catei a Bíblia e li para eles. Eu nunca cheguei lá e falei, olha, agora vamos fazer um culto aqui. Não. Eles contavam piada e eu estou trabalhando com eles, e eu estou ali no meio deles, entendeu? Eu estou convivendo com eles. E eles falavam coisas erradas, eu falo, rapaz, não faz isso. Eu nunca fui pastor, assim, no sentido de, eu não sabia nem como lidar com aquilo, naquele sentido. O rapaz chegou para mim e falou, ontem eu bati nela. Eu falei, você bateu nela, o que você fez? Eu taquei a tampa da panela de pressão, coitada, bateu nela, nas costas dela, ela caiu na escada, desceu rolando. Eu falei, você é louco. E aí? E aí que eu saí de casa, larguei ela lá. Quando eu voltei, ela tinha ido para casa da mãe dela com meu filho. Eu falei, você está feliz com isso? Não estou. O que foi? Ele foi falando, eu fiquei bravo, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente falou assim, e aí eu fiquei nervoso, e ela me xingou, e eu bati nela. Né? Mas o que eu quero que vocês entendam, a Bíblia que ele viu foi a minha vida. Eu falei, olha, rapaz, não posso falar o nome dele aqui, né? Olha, rapaz, o que eu posso fazer por você é orar. Você quer endireitar a sua vida? Vai atrás de Jesus. Procura a igreja. Não vou falar para você ir para a minha igreja, onde eu congrego, mas procura uma igreja. Se endireita. Aí ele ficou assim, né? Aí eu peguei e orei por ele ali, né? E me comprometi a orar naquela semana por ele. Em uma semana eles estavam juntos de novo. Eu promovi libertação. Eu promovi cura. Entendeu? Eu era uma Bíblia aberta. Eu não podia fazer muito por ali, mas todos eles ouviram falar de Jesus. Era muito comum eles me chamarem para conversar a respeito de Jesus. Eu vou tomar mais 3 minutinhos aqui de vocês. Amém? Então, você tem que promover aquilo que Jesus promoveu. A nova criatura, essa que nasceu de novo, que ela tem estágios, que ela é um bebê, ela vem à adolescência, ela é uma criança, e como tal ela vai crescendo naquilo, né? Imagina eu aqui andando de macacão agora. Já pensou aquele macacão de bebezinho, eu aqui todo esticado? Eu quero a minha mãe. Vocês não iam me ouvir falar, iam? Vocês iam dar crédito para mim? Não, fala a verdade. Vocês conseguem me imaginar com aquele chapeuzinho chupeta, aquele negócio amarrado na cabeça, e eu falando assim, irmãos, eu tenho uma palavra para vocês. No mundo espiritual isso acontece. E nós precisamos crescer para alinhar a igreja. Deixa eu ver se eu leio esse outro texto aqui. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Eu não vou demorar. Segunda carta de Paulo à igreja de Corintos. Aleluia. 2 Coríntios 5. Nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 16 e 17.
Isso aí. Assim que, daqui por diante, de agora para frente, certo? Está certa a versão? Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo... O que houve aí? Falei errado? Nova criatura é... Eu me perdi porque eu acho que tem gente procurando ainda, eu avancei. 2 Coríntios 5,17 agora. Vou de novo no ênfase aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas e tudo novinho. Tudo se fez novo. Você consegue entender essa palavra de verdade agora? Ela se abriu aos olhos de vocês? Por favor. Eu sei que muitos já tinham essa revelação, mas abriu um pouquinho, por favor. Amém? Diz, irmão. Pode? Quem que falou? O senhor? É isso. Então, já que nós somos essa criança, que nascemos de novo e que não temos mais pecado, você, a partir de agora, se não tinha essa revelação, olhe para você desse jeito. Se coloca nessa posição, eu não tenho mais o pecado. Quando o diabo bater a minha porta para me promover o pecado, para me lembrar do pecado, você pode dizer para ele assim: olha, diabo, lembra de 2000 anos atrás na cruz? Vai reclamar lá, porque eu estou morto ali. Amém? A palavra promoveu fé no coração de vocês? Olha, eu tinha isso aqui para ensinar e eu consegui falar isso aqui hoje, tá? Mas eu consegui avançar bem, eu acredito que isso entrou no coração de vocês. Vocês estão dizendo para mim então que essa palavra promoveu fé? Eu te agradeço, Deus, pela palavra. Os meus irmãos estão dizendo e concordando comigo que receberam uma palavra de fé no coração deles. E a tua palavra me diz que a palavra é como uma semente, quando ela cai em terra próspera, Senhor, ela dá frutos. E eu declaro frutos na vida deles nessa semana. Eu declaro, Pai, fé crescendo, níveis sobrenaturais da fé alcançando esses meus irmãos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muitas vezes, assim, que isso é muito importante. Você vê na Bíblia o seguinte: aquele que está em Cristo não peca. E se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Dá uma mão na cabeça, né? E como é que é? Aquele que está em Cristo não peca. Quem está em Cristo? O novo homem que nasceu de novo. Então esse novo homem não peca. Diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Agora o velho homem peca, que é que a nossa natureza, que essa palavra que você está ouvindo vai transformar, amém? Então que você possa receber essa palavra, né? Tiago fala: recebei a palavra, e ela é possa transformar o que? A sua mente, tá? Então que você realmente possa aí estar absorvendo. E se você tem alguma dúvida agora, eu já até fechei a rádio ali, Ricardo, né? Tá? Então nós vamos estar encerrando, e qualquer você nos procurar, eu convido você a ficar de pé agora, amém? Tá? E nós vamos estar ofertando o Senhor também, amém? Separa a sua oferta também, porque a oferta também, ela é palavra de Deus, amém? É uma palavra que tem que ter entendimento, né, aos nossos corações. Então você pode vir aqui na frente, pode trazer sua oferta aqui também, amém? Nós vamos estar orando e após vamos estar aqui à disposição. Você que escreveu alguma dúvida, amém? E uma das coisas que, quando começar a matéria, vai ser muito importante sobre arrependimento e mudança de atitude. Tem muitas pessoas que ela pede o perdão, mas não muda a atitude, tá? E diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. Então tem muitas verdades que a gente precisa entender, né?
Então, no decorrer desse curso, eu creio que Deus vai dar muito entendimento para você, tá? Para que você possa ver as coisas de forma diferente, né? Então, você se propõe a estar aqui às quinta-feira. Depois nós vamos estar ampliando, vamos fazer um cadastro direitinho, né, Ricardo, né? E vamos ver realmente aí à disposição, até quem queira ampliar mais aulas durante a semana. Porque, lembre-se, irmãos, baixa um pouquinho, mano. O mistério de Deus é Cristo em vós, a esperança da glória. O Ricardo falou o seguinte, que ele não precisou falar nada. Irmãos, essa luz está pregando, mas está iluminando, tá? Então tem hora que você é uma luz, não precisa falar nada. A sua vida é uma carta lida, né? É que nem o sal não fala nada, mas se você lamber sal, vai dar sede, né? Então, se você salgar o teu ambiente de trabalho, vocês vão querer falar quem é esse Deus que você serve. Então tem muitas verdades que muitas vezes a gente não entende. É para falar assim, você é a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? O homem que nasceu de novo. Esse corpo aqui não, esse corpo é pecador, irmãos. Esse corpo é tão pecador, irmãos, que Paulo fala, no meu corpo não habita bem algum miserável homem que eu sou. E quando a glória de Deus extravasa um pouquinho, chega nesse corpo, você não aguenta, né? Porque o corpo não aguenta a glória de Deus, não é isso? A alma, né? Quando a alma recebe um pouco da glória de Deus, ela entra em êxtase, desmaia, né? Dá um piripaque ali, né? Porque a presença tocou na alma. E a glória é tão forte que a alma não pode conter a glória de Deus. Então, de repente, a pessoa entra no mistério porque a presença saiu do Espírito, tocou na alma e ela não aguentou. Mas a igreja é o homem que nasceu de novo. E esse não peca jamais. Então, quando você começa a ter esse entendimento, você vai fluir muito mais fácil nos dons espirituais. Você vai entender que os dons estão na sua vida para manifestar o que é a glória de Deus. Então, faça as propostas, esteja às quinta-feiras aí, tá? E eu creio que você vai crescer, e você crescendo, você vai ajudar outras pessoas a crescer na fé também. Amém? Porque Deus espera isso. Nós estamos aí, ó, a quase, né? A igreja era para ter alcançado, mas infelizmente, é aquilo que Paulo fala, uma criança, quando ela é criança, ela tem um seu tutor que vai responder por ela. Mas na medida que ela passa a ser maior, ela vai ter a sua responsabilidade. E Deus tem coisas tremendas a entregar na igreja, né? Mas Ele espera que nós possamos crescer, amém? Possamos realmente manifestar o Rei na glória, amém? Então, põe esse propósito aí. A gente está gravando a administração. Depois você pode trazer um pendrive, a gente salva para você a administração aí, amém? Aí você pode ouvir, pode ver os versículos. Então, vamos encerrar aqui agora, tá? E depois você pode nos procurar e vamos esclarecer a sua dúvida aí, no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, amém? Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, de poder abrir nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender, ó Pai. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha roubar, ó Pai, essa semente, Senhor, mas que o nosso coração seja boa terra, Senhor. E que essa semente possa crescer, possa frutificar, Senhor, e dar descanso à luta, Pai. Pai, abençoa cada irmão que está aqui, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Pai, que eles venham crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus, que a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, Pai, venha estar sobre a vida da Tua igreja, Pai. E nós sabemos que isso só vai acontecer quando a nossa mente for transformada, Pai. Porque a Tua palavra diz que a nossa mente seja transformada para que possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável, Senhor. Vem, Senhor, transforma a nossa mente, ó Pai. Que possamos ser parecidos contigo a cada dia, Pai. Abençoa, leva-nos em paz, livre de toda malignidade, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém? Então nós estamos encerrando aqui agora. Abençoamos também as ofertas também. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, muitas pessoas têm nos procurado aí constantemente com a alimentação, né? Se você puder trazer um quilo de alimento, vai abençoar algumas pessoas, é prática da igreja isso aí, amém? Então, muitas pessoas nos procuram, tá? Então, a gente tem montado alguma cesta básica, a gente tem ajudado pessoas, não só do nosso meio, de outras igrejas também, que nos procuram, amém? Que fazemos parte da igreja também, amém? Não tem essa, né? Somos o corpo de Cristo, amém? Então, vamos estar abençoando. Nós estamos com um projeto aqui para esse ano, que é a Escola de Cabeleireiro,
Logo mais nós estamos abrindo aqui concurso, você quer prestar um concurso, vamos ter aulas para que você possa te capacitar para isso, amém? E tem alguns projetos em andamento também aí. E tudo isso é para a igreja do Senhor e para as pessoas que precisam também, amém? Sábado à noite aqui eu vou dar uma palestra sobre casamento, se você precisar aprender a amar mais sua esposa, beijar mais, né? Ser mais agradável, vai ser muito bom às 20 horas aqui, amém? Então você é convidado, estamos à disposição para falar com vocês aqui. Deus abençoe. Não vai embora sem te abraçar o seu irmão em Jesus Cristo, amém? Ah, é? Amém.